Olá, bom dia, boa tarde. E aí pessoal, tudo bem? Rafael, Amanda, sejam bem-vindos. A gente vai começar a nossa nossa quarta live do dia. Hoje vamos falar sobre a Câmara Brasil-Israel. O Brasil tem muitos negócios com Israel. A gente tem um papo bem legal hoje com a Esther, que é diretora aqui da Câmara Brasil-Israel a nível Paraná. E aí, Elci, tudo bem? Boa tarde, como é que você está? Hoje o papo é com a Câmara Brasil-Israel de Comércio. E a gente vai aguardar enquanto o pessoal vai entrando aí. Sejam bem-vindos. Sina Ávila, Esther. A Esther chegou aqui, vou chamar aqui a Esther para o nosso papo de hoje. Alessandra Rocha, tudo bem? Desde Brasília, do MCTIC. Muito prazer ter você aqui com a gente. Oi, Edu. Oi, Esther, tudo bem? Bem-vinda. Tudo e você? Manishma. Tudo bem? Ani Beseder. Shalom. Muito Shalom, feliz de estar shalom. aqui com você. Muito bom. Nós que agradecemos aí o aceite de vocês para estar nessa live conosco hoje. Essa maratona de hoje é para falar sobre as câmaras de comércio, né? Sobre essa nova forma aí de fazer negócios. Acho que está todo mundo curioso aí de conhecer, também para conhecer um pouco dos negócios aí que a Câmara do Brasil e Israel tem desenvolvido e quais são os planos para frente, né? Então, Sim, é bem importante. A gente fica bem feliz com essa oportunidade, né, Edu, de poder mostrar um pouquinho o trabalho nosso e das outras câmaras também, que são igualmente importantes. legal. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente normalmente dá um tempo aí para o pessoal entrando. Nessa tarde aí de Curitiba que começou a fazer uma chuva, né? Sim, Finalmente Curitiba voltou a sendo chover um pouquinho, Curitiba, mas... Hã? Curitiba sendo Curitiba, mas, É, né, chovendo, mas a gente está feliz, né, porque estava faltando chuva aqui. não, com certeza. A gente está precisando de mais chuva até, né? Se for ver, ainda tá pouco ainda para Há pouco. o que a gente precisa. Bom, para quem está chegando Tá agora, eu pouco. te dar um boa tarde aí. Te dar um alô. Enquanto isso, eu vou dando alô para as pessoas aqui, ó. Tertiquim, a Jennifer. Oi, Jennifer, tudo bem? Eliane, Isa, Josana, Larissa. da Sulista, Eliane também, minha irmã. Temos um público familiar também. Com Importante certeza, com também, né? certeza. Para divulgar nosso Que seja trabalho, né? bem-vinda aí toda a comunidade também, né? Judaica aqui de Curitiba, do Brasil inteiro, né? Sejam bem-vindos aí à plataforma Smart City. Nós também estava falando um pouco antes com você, né, Esther? A gente também Sim. a gente também tem um papel um pouco parecido com a Câmara, né? A gente fomenta, de alguma forma, tenta fomentar negócios mais voltados a Smart Cities, né? Não todos, mas a gente acaba nichando nesse tema que é o tema que a gente tem que nos dá prazer de trabalhar, né? O tema de cidades inteligentes. E Uhum. o legal é que quanto mais negócios a gente gera, melhor fica a infraestrutura das Melhor, cidades, né? Então, pra gente assim melhor. é duplamente prazeroso, né? Falar desse assunto. Sim, melhor. E uma coisa que eu estava lembrando agora, né, Edu, que a gente se conhece, até firmamos uma parceria, a gente ia participar, né, e apoiar com muito prazer a, a Expo de vocês. E, enfim, o que me chamou muita atenção foi a primeira vez que eu fui no espaço de vocês, no CRIA, que me Uhum, lembrou muito dos espaços inovadores de Israel, né? Então, uhum, acho que vocês têm essa tendência realmente, acho que tem uma identificação muito grande e essa vontade de criar ambientes inovadores, né? Curitiba já tem essa característica um pouco, eu acho que é muito bom, né? Já é metade do caminho andado. E a gente já tem essa facilidade, a gente tem o apoio da prefeitura, acho que é uma prefeitura que preza também pela inovação, o governo também agora também está nesse caminho, então vocês também, acho que estão dentro de um ambiente inovador muito legal. não, a gente tá não só em um, né, mas em vários, né? A gente está permeando por vários ambientes inovadores e eu acho que e a conexão, acho que o bom que a gente vai falar aqui do novo normal é que a gente não precisa mais estar num espaço inovador para inovar, né? E muito menos
fazer reuniões físicas para isso. Vamos Exatamente. aproveitar, então, vamos fazer o início oficial aqui. Esther, de novo, então, agradeço pelo aceite do convite de vocês. De novo, é uma honra receber vocês aqui da comunidade judaica e que representa a Câmara Brasil-Israel, falando pelo Paraná, mas também pela matriz de vocês lá em São Paulo, né? Então, eu gostaria que você, Esther, se apresentasse um pouco, apresentar um pouco a Câmara, né? Apresentar um pouco do trabalho que vocês vêm desenvolvendo com a Câmara e aí quais são as perspectivas, né? A gente vai começar a falar um pouco mais sobre isso para frente. Então, a ideia da Câmara, como você falou, a Câmara Brasil-Israel no Brasil já existe há 60 anos. No ano passado, a Câmara que está em São Paulo, a Câmara Brasil-Israel, comemorou 60 anos de Brasil. Isso dá para a gente um suporte bem importante, né, e muita experiência, né. A gente aqui no Paraná, a ideia de abrir uma filial, né, um braço da Câmara Brasil-Israel aqui no Paraná, surgiu, na verdade, no início do ano passado, com as iniciativas do governo, tanto do governo do Paraná quanto do governo federal, né, de aproximação entre os dois países, né. Então, a gente viu que o ambiente era propício para a gente poder fomentar essa ligação, né, e essa troca de tecnologias, inovações, enfim, soluções, que de maneira mais fácil, né, de maneira mais, enfim. Então, no ano passado, mais especificamente, em março, mais ou menos, o embaixador de Israel, o Yossi, esteve aqui, fez uma visita formal aqui em Curitiba, e uma das ações dele foi assinar uma carta de intenções com o governo, né, de estarem se colaborando em pesquisas e desenvolvimento em algumas áreas, como saúde, segurança pública, enfim, em várias áreas dentro da tecnologia. Isso nos estimulou, né? Então a gente viu que o governo também está muito interessado em trazer essas tecnologias, essa troca de tecnologia, essa cooperação com Israel, né? E o Brasil também firmou 6 acordos com Israel. Então, a gente está num ambiente propício. A gente viu, então, que era hora de fazer isso, né? Eu vim, né, só assim, mas para permear mesmo, eu morei em Israel 10 anos, então eu conheço bastante como o israelense e depois, voltando aqui para o Brasil, eu trabalhei 10 anos numa empresa israelense de tecnologia. Então, isso facilita também, porque o israelense tem um jeito muito israelense de fazer negócios, né? Ele tem um jeito muito peculiar de fazer negócios, ele tem um jeito questionador, ele é muito curioso, ele se arrisca, né? Então, isso facilita também, né? Porque o brasileiro tem um jeito diferente. Então, isso também é importante, né, da gente poder, a gente está aqui, né, tá no Brasil, mas a gente poder entender também o jeito israelense e poder estar ajudando nesse intercâmbio, né, mesmo. Claro. Então, nasceu isso, foi mais ou menos assim, Edu, teve um processo bem cuidadoso antes da gente abrir, a gente conversou com empresários, conversamos com vocês, conversamos com membros do governo também, né, tanto do governo daqui do Paraná, quanto de Israel mesmo, a gente conversou com o cônsul, eu conversei de uma boa conversa também com o embaixador, pessoalmente, e todos eles se mostraram interessados em conhecer um pouco mais a tecnologia, as soluções israelenses, como é que as soluções israelenses poderiam ajudar aqui a fomentar, a desenvolver o estado do Paraná. Isso. Muito bom. A gente começou, na verdade, só desculpa te interromper, então, depois desse trabalho, de todo o apoio que a gente recebeu, a gente fez o lançamento da Câmara mesmo, formal, em dezembro, embora a gente já estava trabalhando antes, mas o lançamento formal da Câmara foi em dezembro, aconteceu aqui no Four Points, foi um evento bem legal, porque a gente teve representantes de vários segmentos, né,
Então, segmentos do governo, segmentos smart cities também, de tecnologia, e de universidades, que também para a gente foi muito, muito legal, porque é outra vertente que a gente quer trabalhar, esse intercâmbio entre universidades. E a gente teve a presença do cônsul de Israel, que também nos apoiou bastante, e o presidente da Câmara Brasil-Israel teve também aqui. Então, foi muito, muito legal. A gente teve muito cuidado na hora de abrir, né, para ter um trabalho bem conciso mesmo. Desde então, a gente está trabalhando sem parar. Que bom, que bom. Isso, e é bom que os desafios externos não nos param, né, Esther? Deixa eu cumprimentar aqui algumas pessoas aqui que estão entrando, algumas pessoas ilustres aqui, ó, Caio Castro, a Rosana, Opa! a Cris Alessi, da Agência Curitiba. Cris, um prazer ter você aqui. Olha que legal! Acho que a Cris também estava lá no evento do lançamento também. A gente tinha alguns representantes da cidade de Curitiba também. Thiago Costa, a Folder Hadid, e tem o Nuno Bispo aqui também. O Nuno Bispo fez uma pergunta. A gente vai responder perguntas no final, mas acho que essa pergunta é legal para a gente começar, porque tem a ver com o porquê, né, da abertura da Câmara aqui no Paraná, né? O que motivou, e aí já conecta aí com a pergunta do Nuno. Então, que oportunidades que a Câmara enxerga, né, para essa parceria para Paraná e para a cidade de Curitiba, especificamente, né? Então, conta um pouco as motivações de por que a gente resolveu, né, ter essa sede dessa Câmara que desde os anos 60 existe no Brasil, em São Paulo, e agora a gente tem essa sede aqui em Curitiba também. Então, a motivação foi exatamente essa. A gente sentiu que o ambiente era propício para novos negócios, e que o Brasil e também o Paraná se abriu para conhecimento de tecnologias israelenses, de poder trazer esse conhecimento para cá, e um interesse muito grande em ambientes inovadores mesmo, né? Em estimular pesquisas, estimular novas tecnologias. Basicamente isso, e a gente vê que isso realmente está acontecendo, sabe? Que as pessoas têm nos procurado e têm muito interesse em saber como Israel é um país tão pequeno, né? Do tamanho de Sergipe, com 9 milhões de habitantes, num terreno árido, dois terços do território seco, enfim, como que Israel conseguiu se transformar numa startup nation, né? E ser conhecida como tal, né? Então, a gente achou que estava na hora da gente contribuir também aqui no Brasil, trazer tecnologias e sem esquecer que o mais importante é ampliar aqui, né, o comércio e gerar empregos, né, claro, que no fim é isso que a gente quer fazer, né. Com certeza. Acho que você tocou Principalmente num ponto agora. legal que eu tenho visto muito, né, nas palestras, quando eu vejo a participação de vocês, os eventos e tudo mais, sempre vem esse discurso de como Israel, o que Israel tem como recursos naturais, né, num país que vive no meio de países árabes, no meio de uma situação ali que envolve alguns conflitos, e com uma terra, né, a terra sem recursos naturais, como eu falei, né, e Israel é o país que é por conta dessa tecnologia. Eu acho que não é só a tecnologia, mas também é legal esse intercâmbio do próprio mindset, né, como você falou, a cabeça como empresário, como empreendedor de Israel, vê os negócios e como ele vê oportunidades onde aparentemente parece que não existem. Exatamente. E eu lembro vocês falando muito sobre a questão do Paraná, né? Até trazendo para o nosso estado, trazendo para a nossa cidade, a quantidade de oportunidades que a gente tem, se a gente olhar só para o estado do Paraná, que tem recursos naturais, e se a gente puder fazer esse intercâmbio, né, de tecnologias, e de novo, um intercâmbio de mindset, né, de negócios, acho que isso já só isso já vale, né, essa presença de vocês aqui. Então, fico feliz aí por isso estar andando. E queria saber de vocês, assim, são negócios que vocês fazem em diversos países. Como que vocês estão tratando essa temática de negócios aí nessa pandemia? Como que vocês estão trabalhando isso em termos sociais, em termos de saúde? Acho que Israel também tem, né, muita solução sei que tem muita solução para segurança e tem muita solução para saúde também.
eu acho que também existe aí, abriu-se um novo leque de oportunidades também para empresas israelenses e para empresas brasileiras, né, e os governos também para se beneficiar dessa parceria, né, Esther? Sim, com certeza. Então é interessante, porque no início da pandemia, Israel iniciou a pandemia antes da gente, né? Eles entraram lá umas 2 semanas antes do lockdown deles. Israel já vem, né? Já é uma coisa realmente do ambiente israelense de estar se antecipando aos problemas, na verdade. Eu acho que isso é uma questão importante, que Israel se preparou para essa pandemia, né? Uhum. Ele se preparou como que Israel se preparou? Com o pior cenário. Com o pior cenário. Então, ele se preparou para estar com as UTIs equipadas, com hospitais equipados, e começou com pesquisas de desenvolvimento. Israel já trabalhava com telemedicina já antes, né? Há muito tempo Israel trabalha com telemedicina, já é uma tecnologia usada em Israel há bastante tempo. E que aqui no Brasil está aparecendo agora por causa da questão do coronavírus, né? Então, Exato. realmente, a gente está tendo bastante interesse de empresários, até de entidades que estão muito interessados nessas tecnologias, né, dentro da medicina. Telemedicina é uma delas. Né, e também de testes rápidos. Então, tem a questão de comercial, né, mas tem também a questão de trazer a tecnologia para cá, né, para Israel produzir, para Paraná produzir e assim gerar aqui empregos. Então, mais do que trazer equipamentos e tudo, o nosso objetivo maior realmente é trazer tecnologias para que a gente possa produzir aqui, né? Então, a gente tem uma diferença entre Israel e Brasil, que são complementares, né, nessa área comercial, é que Israel tem um mercado interno muito pequeno, então Israel produz, né, as Depende de startups e tudo, exportação. para o mercado externo, né, e o Brasil tem um mercado interno muito grande, então isso se complementa. Então, Israel como seria, que é o ideal que aconteça, que já tem várias iniciativas nesse sentido, que Israel venha com startups e tecnologias e que o Brasil, o Paraná, mais especificamente Paraná, possa produzir isso aqui, né, para gerar empregos aqui, para gerar renda aqui, para abrir o mercado aqui. Né? E o Então, que, essa parceria é muito importante. e o que dessas empresas de tecnologia, nesse pequeno período de tempo aí que a gente tem, obviamente que a gente tem a Câmara de Israel em São Paulo, mas nesse período pequeno de tempo aí, você consegue compartilhar conosco o que a Câmara e que negócios já avançaram, né, aqui no Paraná, em termos com empresas israelenses que já estão gerando algum tipo de resultado, benefício, promessas, contratos? Como é que estão essas ações hoje? Então, desde que a gente começou a trabalhar aqui no Paraná, a gente tem recebido algumas demandas, que até duas demandas importantes que já estão em andamento. A gente tem um parceiro muito forte em Israel, que é uma empresa que está trabalhando junto com a gente nesse trabalho de buscar quais startups ou quais tecnologias estão sendo desenvolvidas exatamente para a demanda daquele empresário, daquele setor, né? Então, a gente já tem duas demandas que eu posso já dizer, três até, importantes, que é o interesse em testes rápidos, realmente, Uhum. de Covid, né, para fazer o teste em maior número de doentes. Na área de telemedicina, né, mas um projeto maior do que simplesmente não no termo de ser simples, mas não somente o atendimento à distância, mas realmente mudar, fazer um projeto maior na questão de saúde mesmo, no Paraná e no Brasil, né, a visão de saúde, como que a gente pode otimizar os atendimentos, evitar possibilitar que pessoas que estão longe dos grandes centros possam ser atendidas também, né, pelos centros médicos. Então, a gente tem essa visão de poder melhorar, né, o ambiente através da tecnologia.
E óbvio, né, que é a primeira demanda que a gente pensa aqui no Paraná, que, claro, a gente já está trabalhando com isso até antes do lançamento, que é o setor de agronegócios, né? Sim. Então, a questão do, do, é, da irrigação por gotejamento e de controle de pestes e controle de plantação, produtividade por meios tecnológicos, então tudo isso está sendo trabalhado. E falando em pestes, a gente está tendo um problema sério agora na Argentina, né? Com algumas nuvens de Sim, gafanhoto com plantação, né? sim, sim, exatamente. Exatamente, a E gente tem que Esther, estar preparado para isso. conta um pouco vamos falar um pouco sobre o ecossistema. Acho que um dos temas de cidades inteligentes que a gente gosta de falar aqui muitas pessoas acham que é só a tecnologia, mas ele gera um impacto direto na cidade em empregos são os ecossistemas de inovação e startups, né? Israel hoje está praticamente tomado, né, de ecossistemas de inovação e startups, e como você falou, as startups já nascem para vender para o mercado externo, né, porque o mercado interno Israel é pequeno comparado com o resto do mundo, e Israel já praticamente nasce para vender para a Europa, para vender para a Ásia, para vender para a América e tudo mais. E tem startups hoje já em Israel, muitas startups já avaliadas em mais de $1 bilhão, né, os unicórnios de Israel e tudo Sim. mais. Quando a gente vai, né, pro evento em Barcelona, a gente vê lá que a gente tem visto cada vez mais, né, a área de Israel ali, o stand que junta várias empresas cada vez maior, né, e as empresas de fato apostando em cidades inteligentes. E quando eu falo apostar em cidades inteligentes, empresas maiores comprando empresas menores nascendo, empresas atacando questões de segurança, como você falou, saúde, agronegócio e tudo que tá relacionado à cidade inteligente, que é gerar eficiência, que é poder trazer informação e trazer dados para a gente poder tomar melhores decisões. Conta um pouco de como que a Câmara está se relacionando, né, com esses ecossistemas de startups, né? Como que você tem visto essa temática de cidades inteligentes nas empresas de Israel e como que está esse movimento ligado com a Câmara aqui para o Brasil, esse intercâmbio de tecnologia? Então, a gente vê é o seguinte, a gente acredita, né, a gente falando como Israel, né? Israel acredita que a inovação, a tecnologia só vem através de muito incentivo em pesquisa, né, e desenvolvimento. Né? Então, Israel já tem esses ambientes inovadores, tanto em universidades quanto em escolas, né, nas próprias empresas. Né? Todo o ambiente, eles trabalham num triângulo, que são empresas privadas, universidades e o governo. Né? Então, empresas privadas que têm interesse que saia de lá uma startup, né, que possa ter soluções para serem vendidas, né, para o mercado externo, as universidades que têm grande interesse, que elas abrigam essas incubadoras, né, então estimula sempre as pesquisas, né, de inovação, e lá que são criadas também as startups, e o governo que destina boa parte do PIB nessa para fomentar Claro. essas pesquisas e inovação, né? E é uma grande Então, parte do falando PIB, né? uma grande parte do PIB. Então, falando mais especificamente de cidades inteligentes, a gente pode citar algumas empresas que acredito que todo mundo conhece, como Waze e Moovit, né? E Mobileye, que agora também Moovit foi vendida recentemente, que tem essa preocupação também. Então, no setor de startups, na área de cidades inteligentes, Israel tem mais do que de 250 startups atuando É nessa muita área, né? coisa. Em Legal. diversas áreas, né? Então, não só em mobilidade, como serviços públicos e diversas áreas. Então, até você pode explicar isso melhor do que eu, né? Quando a gente fala em cidades inteligentes, a gente não está falando só de Ruas, né? tecnologia, de internet, né? Isso. De onda. A gente está falando de todo um ambiente, né?
para proporcionar isso, né? Então, a gente pode destacar essas empresas que têm atuado nesse sentido e que até agora, no período da pandemia em Israel, eles atuaram de maneira a ajudar, né, ajudar nesse processo, quando a Movit, por exemplo, né, que é uma solução de mobilidade, ajuda também empresas, não só os usuários, né? Então, é uma solução para a mobilidade de transporte público, né? Então, para o usuário que utiliza o transporte público, mas também ela é importante para as empresas que atuam nessa área. Então, por exemplo, ambulâncias que precisam chegar mais rápido aos hospitais nesse período de pandemia, de poder traçar o caminho mais curto para não fugir do trânsito, etc. E até os ônibus, né? Os ônibus que passam a trafegar conforme a demanda. Então, se tem mais demanda num período, num horário, em determinada localidade, que é otimizar mesmo otimizar o tempo, Com otimizar, certeza. Recurso, principalmente, né? né? Tempo e dinheiro, né? Recurso, Todo mundo exatamente, ganha. porque time is money. Tempo é dinheiro, né? Time is money. Então, isso eu acho que é mais importante, né? E Legal. a Mobileye e a Movit agora se uniram, né? Porque as duas foram compradas pela Intel, Sim. e agora estão trabalhando juntas na criação já de automóveis autônomos e para atuar na área de serviços de táxi. Então, assim, quando a gente pensar, não sei se é da tua época, era da minha época, os Jetsons, que a Da gente minha via época carro era um pouco voando, da minha época, assim. a gente está chegando perto. Tá chegando perto. É, Deixa eu fazer e deixa acho eu aproveitar e fazer um resgate aqui de algumas perguntas legais que o pessoal está fazendo. Eu vou voltar um pouco aqui, tem perguntas para cima e para baixo. Aqui tem a pergunta da, da Janaína. Tá? A Janaína está perguntando está falando sobre a questão que Israel pode ajudar muito o Brasil, né, em termos de tecnologia e estudos, principalmente. E ela está perguntando aqui se tem programas, né, e parcerias para estudantes brasileiros em Israel. Eu sei que vocês organizam muitas missões técnicas, né, assim como nós. A gente vai entrar nesse assunto também sobre as missões técnicas. Acho que é um legal. assunto bem legal para explorar, até porque agora é um desafio essa questão das viagens, né? Mas vamos Sim, começar por essa pergunta. Que programas que existem hoje, não sei se você sabe também, em parcerias de estudantes brasileiros em Israel? sim, existem parcerias, uma delas é entre a USP de São Paulo e o Technion, que é uma das principais institutos de tecnologia de Israel, o mais antigo, foi fundado até pelo Einstein, antes mesmo de Israel ser criado, e Legal. que é também que abriga um número muito grande de startups, né? Dentro da universidade. Tem vários programas e Israel estimula esse intercâmbio e o positivo aqui no Paraná, se a gente está falando Uhum. agora de Curitiba, o positivo também tem intercâmbio com o Technion, e a gente, particularmente, eu tenho muito interesse em estimular esse tipo de parceria. A gente teve um primeiro contato, tanto com o secretário de inovação aqui em Curitiba, aqui no Paraná, quanto com a PUC, que tem interesse em levar à frente essas parcerias. Então, sim, uma das missões que a gente estava programando, né, de oferecer, é para o setor de universidades e centros de pesquisas aqui no Brasil. Israel Legal. tem todo o interesse em receber e a gente tem todo o interesse em levar as nossas universidades também, os No nossos intercâmbio, estudantes. né? Eu até vou comentar aqui com o pessoal que tá entrando, até dar um alô aqui para o Rodrigo Filippini. Rodrigo, um abraço aí, obrigado pela participação. É, o, o próprio programa que você comentou, né, do intercâmbio, a relação com a câmera e tudo mais, para quem tiver interesse depois aí, que está participando da live, tiver interesse depois entrar em contato com a Esther, aprofundar no assunto e falar melhor, deixa uma mensagem aí.
ou depois manda um e-mail para a gente aqui no contato@icites, a gente vai passar os contatos da Esther, da Câmara, e para quem quiser entrar no detalhe, a gente vai passar isso depois para vocês, tá? Tem uma pergunta Isso. bem boa da Até eu tô Alice. vendo aqui, eu tô vendo bem pequenininho, mas eu vi o símbolozinho do pessoal da Câmara Brasil-Israel em São Paulo, que são nossos apoiadores, né? Que a gente é um Legal. braço deles, e que a gente utiliza todo o apoio. A gente tem a sorte de ter todo o apoio deles mesmo, toda a estrutura, e poder contar com eles para a gente poder seguir aqui o caminho que eles vem traçando aqui no Brasil há tempos, né? Então, é muito legal que eles estão aí assistindo. Um abraço aí para Muito, vocês, muito. São Paulo. Obrigado aí pela E, participação. bom, enfim, a gente tem o site da Câmara Brasil-Israel de São Paulo, né? Que a gente, o ano passado, quando a Câmara comemorou 60 anos, seus 60 anos, a Câmara mudou o logo, né? O logo e também o nome. Então, claro, é a Câmara Brasil-Israel, mas também é chamada de BRIO agora, BRIO Chamber. Até a gente Legal. também, a gente tem, o nosso e-mail é paraná@briochamber.gov.br. Legal. E o nosso LinkedIn também, vocês podem achar a gente por Brio Chamber Paraná e a Câmara de São Paulo, Brio Chamber. Legal, até vou dar um spoiler aí, em breve Colocam a gente aí os vai nossos ter, contatos. a gente vai ter na nossa plataforma de conexões, em breve a gente vai ter um espaço só para falar de tecnologias de Israel. Então, quem quiser vai ter Isso. muito mais conteúdo para a gente se aprofundar. Deixa eu entrar aqui então Isso para a aí. gente não perder tempo na pergunta da Alessandra. Oi, Alessandra, tudo bem? Alessandra de Brasília, IBICT e Nossa, uma parceirona e nossa também. MCTI. Falando aqui em Smart City, como você vê a parceria entre o governo e a Câmara? Como é que vocês têm feito essas parcerias com o poder público, Esther? Isso aí. Então, é o que eu falei no começo, né? Assim, a gente pensa em trazer, né? Como a gente fez, na verdade, agora cortando um pouco, já antecipando a questão das missões, a gente tinha planejado uma missão econômica agora para março, para o Invest Paraná, que tinha muito interesse em conhecer e trazer tecnologias na área de agricultura, né? Então, essas são as parcerias que a gente quer fazer. A gente quer fazer parcerias com o governo de poder entender quais são as demandas do governo, como que Israel, com as suas tecnologias, e agora com essa aproximação tão favorável, como é que Israel pode ajudar no desenvolvimento do Brasil em diversas áreas, né? Então, e principalmente, né, novamente a gente vai falar sobre isso, que é incentivar as pesquisas e desenvolvimento, né, no Brasil. Então, isso eu acho que é o mais importante, você estimular, fomentar ambientes que fomentam, né, pesquisa, desenvolvimento, que a gente coloque na cabeça dos jovens, né, que estão nas universidades, Sim, esse espírito com certeza. empreendedor, de querer, de não ter medo de errar, né, de não ter medo de errar, de arriscar, de tentar e de buscar soluções mesmo, né? Então, a gente tem muito interesse em parcerias com o governo, a gente tem falado aqui no Paraná, mas a gente tem interesse também, até já conversei com a Alessandra anteriormente, de que eu acho que nós podemos ajudar bastante em novas tecnologias, acho que todo mundo sai ganhando, né? O Brasil sai ganhando. Então, então, junto com o governo, vocês têm trabalhado exatamente em ajudar o governo a criar esses programas de investimento em pesquisa, principalmente. Legal, Exatamente. Saber legal. quais são as demandas, o que a gente está vendo agora na pandemia, várias demandas, né? Mas a gente pensa nisso a longo prazo, né? Como que a gente pode melhorar, né? Onde que a gente pode melhorar? A questão da medicina é uma questão que apareceu agora, mas que é uma questão recorrente, né? Como é que a gente pode ajudar e contribuir para melhorar a área médica, de telemedicina, e de segurança, em vários setores, né? Muitas oportunidades, né?
Muitas, espero que sim, né? Muitas Ah, oportunidades para empresários brasileiros, e o interesse nosso, né, Eduardo, a gente quer trazer empresas israelenses para cá, né? A gente quer gerar, a gente quer gerar negócios para o Brasil, né? claro, Não claro. só para Israel. Israel também tem um grande interesse, né? Agora, Israel está olhando para o Brasil de uma maneira diferente. Né? Antes, Israel olhava mais para os Estados Unidos e produzia para exportar para os Estados Unidos, depois começou a olhar a Europa, que é lá do lado, né? 2 horas de avião tá De lá, você voo. pode fazer uma reunião de negócios mesmo de voltar. Então, e Israel agora, com essa aproximação, está olhando para o Brasil de uma outra maneira. Então, Israel tem muito, muito interesse em entrar no mercado brasileiro. Já Fazer um, está, né? deixa, Mas ele quer ampliar isso. eu vou ler um comentário aqui da própria Bril Chamber que você comentou, né? O pessoal lá da Bril, que é Brasil, Israel, né? É a Câmara Isso, Brasil-Israel, que é o Weizmann, né? O Weizmann também oferece bolsa de estudos, que ele está comentando aqui em Tel Aviv isso University também, e a Heifa, tá? Então, também. só para ler aí, talvez nem todo mundo leia, mas então o pessoal tá Isso passando essa aí. informação que é bem O relevante. Instituto Weizmann em Jerusalém, a Universidade de Tel Aviv, que até tem um Facebook de amigos da Universidade de Tel Aviv, que está sempre promovendo também algumas iniciativas para brasileiros que queiram estudar lá, e a Universidade de Haifa, que fica em Haifa, e o Technion também, que é em Haifa. Então, Legal. tem algumas. Eu vou lendo as perguntas aqui, porque eu acho que o pessoal está interagindo de uma forma bem bacana e tem umas perguntas Ah, que que vão legal. encaixando com o nosso papo aqui. A gente nem entrou ainda na parte das missões técnicas, que eu acho que é o auge da nossa conversa, mas quem está perguntando aqui é o Eco Tijolos e Nove de Ceará, sobre novidades referente à aprovação de privatizações de água, né? Que Israel tem esse modelo, né? Esther. E se existem empresas em Israel de projetos para esse tipo de desenvolvimento. Você sabe alguma coisa a respeito disso? Isso é uma coisa mais técnica, eu não vou saber responder, mas se ele quiser, ele pode me mandar um e-mail, Tá? ou me mandar no direct aqui também, que eu procuro pesquisar isso e responder a ele. Legal, legal. Bom, vamos em frente aqui então. Deixa eu ver se não tem mais alguma pergunta. O pessoal tá gostando aqui, tá tendo muita interação. Opa! Vamos falar um pouco dessa questão bom, missões técnicas, né? Missões empresariais. Ah, não, acho que tem uma pergunta assim sobre missões empresariais. Eu não lembro quem perguntou. Acho que o grande negócio de vocês é organizar missões empresariais, né? Conta um pouco como é que tá nessa questão com a pandemia, né? A gente está aí no período de pandemia. Israel, eu não sei como é que estão os números lá em Israel. Acho que Israel a curva deu uma achatada, né? Bem como você falou, Israel já estava preparado para isso. E como é que vocês estão organizando? Estão pensando em organizar ou estão já com planos de organizar manter as missões para esse ano de uma forma diferente? E quais são os Então, planos de missões para frente? a gente acha importante as missões, né? É um dos trabalhos, inclusive a Câmara Brasil-Israel em São Paulo promove missões anualmente com empresários C-level, inclusive. Infelizmente, a missão da Câmara de São Paulo também teve que ser cancelada. Eles também estava programada para maio, então eles levam empresários de uma maneira mais para conhecer o ambiente mesmo tecnológico israelense, e encontros com CEOs em Israel. E a gente também começou nessas demandas, né? Um pouquinho diferente, porque a gente acha importante promover missões econômicas conforme a demanda, né? Então, tem vários setores em Israel que a gente acha interessante. Então, a gente tinha programado, então a gente fez uma missão na área de agronegócios, como eu te falei, né, onde a gente veria soluções como irrigação por gotejamento, drones, fertilizantes, etc. Não acho, a gente pensou em adiar para setembro, depois dezembro, a gente não sabe realmente quando que, não por Israel, mas pelo Brasil.
A gente não sabe quando Israel vai abrir as fronteiras, né? Porque Israel está fechado, as fronteiras de Israel estão fechadas para aviões, né? Vai abrir agora para a Grécia, porque está do lado, e vai abrir devagarinho. Mas, em decorrência da situação do Brasil, né, que a gente acha que está ainda um pouco longe de estabilizar, e não acredito que a gente vai conseguir retomar a questão das missões esse ano. Mas eu acho muito... Então, assim, tem dois aspectos. Um aspecto, assim, realmente é uma pena a gente ter que cancelar missões econômicas. É um projeto que a gente vai adiar, a gente não vai deixar de fazer, porque a gente acha importante as pessoas irem para Israel para sentir os ambientes, né, inovadores. Eu acho que quem já esteve em Israel vai entender o que eu estou falando, né, você pode entender da tecnologia, mas quando você entra nesse ambiente, como tudo é construído nesse ambiente inovador, tudo propicia, né, negócios e ambientes inovadores. Eu acho que é muito importante que as pessoas vejam isso e desperte isso mesmo, né, nos empresários daqui, nos estudantes, como a gente tinha falado, enfim, para a gente poder trazer isso para cá. Mas, assim, como todas as situações geram outras oportunidades ou situações, a situação da pandemia, por um lado, foi muito ruim, porque nos privou dessas coisas, mas, por outro lado, nos aproximou de uma maneira muito mais, talvez, fácil das pessoas, né? Claro. Então... a gente continua trabalhando da mesma maneira, né? Então a gente tem recebido demandas, a gente tem feito reuniões remotas com nossos parceiros lá em Israel e com empresários aqui do Brasil. Então a gente está continuando o nosso trabalho, né? É uma outra oportunidade que surgiu de você abranger mais pessoas. E a gente tem um projeto a gente está pensando e está trabalhando em cima de um projeto de missões de maneira remota, né? Então, de fazer missões, como são feitas com 10, 15 pessoas, 20 no máximo, mas fazer missões numa plataforma onde as empresas se apresentam suas soluções, os empresários a gente gera também um ambiente de networking importante entre empresários interessados aqui no Brasil, e onde eles tenham esse diálogo com as empresas israelenses. Então, é uma ideia que a gente está indo para frente, que a gente está levando à frente e que eu acho que pode dar muito certo e pode, de repente, abranger mais do que as missões, né, específicas, né, que acaba limitando, né. Claro. Mas, enfim, eu acho importante que as missões aconteçam. Nós estávamos falando sobre isso agora há pouco, sobre essa oportunidade que surge de a gente poder criar essas conexões com Israel, e fazer com que mais pessoas participem, pelo menos, desse primeiro contato, né? E aí depois, quem sabe, evoluir, quando tiver mais maduro, evoluir para uma viagem, evoluir para um contato mais próximo, mas a gente, pelo menos, não deixa de fazer o contato, não deixa de criar, pelo menos, os mesmos conhecimentos. Claro que a gente não vai ter a mesma experiência de respirar o ar, de estar ali, né? Mas pelo menos não deixar a roda parar. Né? Acho que isso, e a gente vai ter bastante novidade para frente aí, pelo jeito, né? Sim, isso que você falou é super importante, não deixar a roda parar, quer dizer, não ficar estático em frente às dificuldades que aparecem, e realmente é como se fosse uma feira, né, do jeito que a gente tinha até falado isso antes. Sim. É como se fosse uma feira onde cada empresa tem o seu stand e vai lá, vai mostrar suas soluções, suas tecnologias, enfim, seus produtos, e sim, aí sim, de repente, as missões seriam aí um segundo passo, né? Então, o ambiente já está formado, já tem as áreas de interesse, já tem as empresas de interesse, e aí segue para as missões efetivamente, né?
A Janaína está fazendo uma outra pergunta, a Janaína Oliveira aqui, eu achei a pergunta dela. Ela quer explicar qual o procedimento para uma empresa brasileira que quer participar dessas missões com a câmera. Então, se quiser falar um pouco sobre como que as empresas aí que estão aqui, acho que não só ela, mas outras empresas também que estão na nossa rede, que têm interesse em criar algum tipo de negócio em relação com Israel, então conta um pouquinho aí como que é esse procedimento. Então, o procedimento entrar em contato com a gente, né? A gente pretende fazer missões, como eu te falei, a gente quer fazer missões por setores, né, setorizados, então missão para a área de agro, missões na área de educação, missões na área de cidades inteligentes, e aí buscar o público que queira entrar nesse grupo, né? Então, acho que a primeira coisa é entrar em contato, tá em contato comigo, ou com a Câmara pelo LinkedIn, né? E pela Câmara de São Paulo também. E é isso. Quando abrir o espaço aéreo, estaremos lá. E dá um oi e começar a criar essa conexão inicial, né? Sim, é isso aí. Então, a Janaína, eu conheço ela, trabalhou comigo, é uma super pessoa, super competente, também trabalha na área de tecnologia, e a Jana está super convidada a entrar em contato comigo. Eu quero saber qual é a área de interesse dela, onde que a gente pode ajudar, porque, na verdade, começa assim, né? A gente vê as áreas de interesse, e as pessoas vão procurando a gente e vê, olha, queria entender melhor de tecnologia, enfim, de cidades inteligentes, que a gente está falando aqui. A gente tem algumas demandas, a gente teve demandas esse ano nessas áreas, né, de e-commerce, por exemplo, que agora as pessoas tiveram que entrar, né, nessa onda também. Então, a gente teve algumas demandas que a gente estava planejando já ir, então acontece mais ou menos assim, o nosso trabalho é esse, né? As pessoas nos procuram, tentam entender como que a gente trabalha, qual que é a área de interesse deles, e aí a gente tenta desenhar essas missões conforme a demanda das pessoas. Legal. Né? Então, como eu te falei, eu tive a sorte, né, de ter contatos muito importantes, relevantes. A gente fez algumas parcerias muito importantes que nos ajudam muito, né? Novamente, sem esquecer a Câmara de São Paulo, o consulado, que está sendo está apoiando muito o nosso trabalho aqui. Então, tem tudo para dar certo. Então, o caminho é esse, nos procurar, e a gente desenha as missões conforme o interesse. Show. Tem uma pergunta legal aqui da Érica. A Érica também é uma parceira nossa, trabalha bastante com educação e está falando aqui sobre exemplos na área de educação. Eu acho que a gente acredita muito nessa questão de educação, até porque quando você vai criar ou quer expandir um mercado novo, né, que é o mercado brasileiro, eu acho que, óbvio, o primeiro driver, né, é olhar as oportunidades reais atuais. Mas para pensar em médio e longo prazo, né, se a gente não criar uma massa crítica de novos compradores, de pessoas, das pessoas que vão ser o mercado do futuro para aquele negócio, para aquele produto e tudo mais, acho que a gente tem que pensar na educação básica, né? E eu entendo que a gente não pode deixar isso só nas mãos do governo, acho que a gente tem como iniciativa privada atuar nisso, sim, atuar em favor de todos, né? E preparar principalmente as crianças que não têm acesso à educação, bom acesso a uma educação falha. Como que vocês pensam, como que as empresas, né, acho que é mais uma reflexão, talvez, como que as empresas podem aproveitar isso, né? Ao mesmo tempo que elas estão criando mercados e movendo para uma oportunidade real, como poder explorar, né, investir em educação para poder depois escolher mais oportunidades no futuro. Acho que é mais uma reflexão do que uma pergunta, né? Mas é muito importante, porque assim, Israel também é conhecido como o país educador, né? Pátria educadora e pátria inovadora, né? Porque a inovação, eu achei muito interessante, eu escutei isso
um tempo atrás, isso ficou na minha cabeça. O que faz de Israel um país tecnológico, né, ou inovador, é o jeito do israelense. Não é, então, a inovação não é uma coisa que você ensina, é um espírito, né? É quase isso que proporciona, né? A vontade de você pesquisar e de criar novas tecnologias, né? E de se reinventar. E isso começa onde? Na educação, né? Então, o israelense, a criança israelense é muito... primeiro que Israel investe muito em educação, não só em Estimuladas, quer tecnologia, dizer. pesquisa e educação. Então, as crianças são muito estimuladas a pesquisar, a serem autônomas, então está muito ligada com esse mindset israelense, né? E as escolas e as universidades fazem essas parcerias com as empresas privadas e com o governo. Que legal. Então, assim, até como reflexão, a gente está sentindo isso muito agora no Brasil, né, por causa da pandemia, que as escolas não estavam preparadas, todo mundo teve que se preparar, assim, de uma hora para outra, né, os professores não estavam preparados, as escolas não estavam preparadas, o governo não estava preparado, né, e de repente todo mundo teve que se adaptar muito rapidamente a essa nova realidade, né, de aulas online, enfim. Então, assim, eu acho assim, uma sugestão até para se pensar, é fazer, o governo também tem que fazer parcerias com iniciativas privadas nessas áreas, né, de Sim, tecnologia, que as crianças precisam ter acesso à educação e também à internet, né? a internet Ela precisa estar conectada e com a o novas mundo, formas com de o que pensar, né? acontece. Sim. Esther, a gente vai encaminhando para o final aqui. A gente, quando dá uma hora, o Instagram corta o nosso vídeo, então vamos encaminhando para o finalmente. Eu acho que a gente teve um nível de discussão muito legal. Para quem quer se aprofundar mais, para quem quiser conhecer melhor a Câmara Brasil-Israel, conhecer melhor projetos, principalmente ligados a áreas de cidades inteligentes, empresas, estudantes, a gente está aqui à disposição. A Esther também vai estar à disposição ali para falar pela Câmara. Eu reforço que a gente vai criar um ambiente para conectar mais ainda daqui para frente de forma virtual, Isso. tá? Em breve a gente vai falar Uhum. sobre isso. Deixa eu aproveitar aqui mais uma última pergunta. O Eco, eu não sei teu nome ali, mas pelo da Eco Tijolos e Nova Ceará, você teve sorte. A última pergunta que a gente vai conseguir falar aqui. Um abraço para o Michel Araújo, também lá de Juazeiro do Norte. Michel, obrigado pela participação. Está sempre aqui com a gente. Não sei para quem não conhece, Juazeiro do Norte é uma cidade lá no Ceará que está à frente aí nesse âmbito de inovação. E o que você falou, Esther, sobre ecossistemas de startups e tudo mais, Juazeiro está muito legal e o Michel tá bem à frente desse trabalho. Mas então vamos para a última pergunta do Ecotijolos. Como está as questões voltadas para projetos com sustentabilidade no governo de Israel? Não sei se você sabe também falar um pouco sobre isso, Esther. Eu acho que a gente pode, assim, muito amplamente dizer novamente que Israel tem muita preocupação, né? Em cidades inteligentes, quando a gente também fala, né, em sustentabilidade, né? Claro. Então, sim, Israel é o país, o país que mais reaproveita a água, porque não tem água em Porque Israel, não tem água. né? Não tem água. Então, Israel é conhecido disparado como o país que mais reaproveita a água. Então, isso tem a ver com sustentabilidade também, né? Então, tá aí, acho que uma das melhores oportunidades para o momento que a gente está hoje aqui vivendo, principalmente no Paraná, né? Conseguir trazer telemedicina e melhorar a eficiência da saúde pública para a gente poder ter mais eficiência em conseguir identificar pessoas com algum problema e curá-los, e ao mesmo tempo poder aproveitar a nossa água, né? Porque a gente está ficando sem água aqui sim, e exatamente. tem E um você dado vê. que é terrível, que acho que parece que quase 50%, ou se não perto disso, 50% da água é perdida no próprio transporte. Então, assim, imagine, é um dado absurdo. Então, de novo, só para lembrar o quanto de oportunidade a gente tem para trabalhar, Pois né, é, Esther? bem isso. Esther, Verdade. Isso então, aí. toda Super Rabá, obrigada, Edu. Super obrigada pelo convite de novo e pela oportunidade. Gostei bastante.
E deixa aí o meu contato, o contato da Câmara, então, de novo, pelo LinkedIn, Câmara Brasil Israel do Paraná, ou Bril Chamber Paraná, e o e-mail, né, o e-mail da Câmara é paraná@brilchamber.gov.br. Maravilha. Tá bom? Eu que Ou de novo aqui pelo agradeço Instagram aí também. a participação de vocês, agradeço também ao Gabriel, né, meu grande amigo Gabriel Zugman, que está com você aí na Sim. Câmara. Meu parceiro na Câmara também. E aí, o Isso pessoal, aí, estamos juntos nesse obrigado pela projeto. participação de todos, tá? Então, estaremos em contato em breve. Teremos em breve também novidades sobre a nossa relação aí com a Câmara e sobre outras formas de negócio que a gente vai Isso, fazer. Obrigado pela isso participação de aí. todos. Então, de novo, Toda Rabá e Leit Haot. Tadarabá, Edu. Leitra Ota, até breve. Falamos em breve. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, brigadão. Tchau.